Bom dia. Primeiramente, eu queria parabenizar os organizadores do evento, porque a pauta de temas escolhida é sempre interessante. Todas as discussões terminam por falta de tempo, porque assunto, argumentos, temas, exemplos não faltam. Isso é sinal de que o tema foi bem escolhido. Então, parabéns à organização. Agradeço o convite para presidir aqui a mesa, e principalmente para um tema tão interessante, um tema que ontem já foi tocado um pouco na mesa final, que é a questão do ágio interno. Acho que teremos bastante emoção, e mais honrada ainda me sinto de estar na companhia do Dr. Paulo Riscado, que eu convido para que acompanhe a mesa, e doutora Sandra Faroni, por favor. Eu e o Paulo nos conhecemos há 5 anos, porque o resto já decaiu, né? E, desde muito cedo, o Paulo demonstrou que, a qualquer atividade que ele se dedicasse, ele o faria de uma maneira fantástica, maravilhosa, com denodo, com vontade. E azar o nosso que ele escolheu o outro lado, né? Mas aí a gente vai fazer o quê, né? Você sabe que você já passou por isso. Eu sei, eu já brinquei dessa história, mas um dia a gente recupera você para o lado bom da força. Ele brinca porque eu também já fui procuradora do Estado e também já brinquei do outro lado, né? Bom, a doutora Sandra não dispensa qualquer apresentação, ainda mais para um grupo que é focado em processo administrativo, porque todos nós aprendemos lendo os votos dela, então não precisa de mais apresentação do que isso. É realmente uma honra poder participar dessa mesa, e eu tenho certeza que vamos ter aqui um debate que eu não vou nem precisar de provocar, ele já vai acontecer naturalmente. Bom, então eu passo a palavra ao Dr. Paulo Riscado, que vai fazer a apresentação. Bom dia. Óbvio, agradecer o convite que me foi feito, agradecer ao Dr. Múcio, ao Dr. Sandri, amigos. Não é uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês. É uma pena que eu não pude participar dos outros dias, né? A matéria que está no folder é sempre muito interessante. Todas as matérias a gente poderia participar do debate, e essa última agora mesmo fiquei me segurando ali para não falar, não é que efluente não é insumo nunca, né? Mas agora deixa, já passou, já foi. E eu quero, estou muito feliz de estar aqui numa mesa com, né, duas pessoas tão queridas, né? A doutora Silvana. Fiquei surpreso, né? Porque há muito tempo que eu não a via, né? A gente trabalhou junto lá no escritório, lá no Musnic, e faz tempo realmente, né? 5 anos. 5 anos, não é 5 anos, é mais. Mas, não, isso é bom. O resto decaiu. Tempo de estrada. E eu conheci a Silvana, a gente trabalhou junto, e a pena, né? Realmente, os caminhos, mas a admiração ficou, né? E a doutora Sandra, né? A doutora Sandra é o nosso exemplo, né? O nosso norte, a pessoa que realmente ensinou praticamente assim, 90% do que a gente aprendeu lá no Conselho, e uma pessoa que, de fato, para nós significa muito, né? Como exemplo de julgador, exemplo de honestidade intelectual, aprofundamento nas questões, e assim como realmente um exemplo de julgador e de profissional, de jurista, sem dúvida nenhuma, né? A gente sente falta da Sandra lá no Conselho, sem dúvida nenhuma, mas é a vida é assim mesmo. E agora eu quero até falar rápido, porque eu quero ouvir o que a Sandra tem a dizer sobre esse problema do ágio interno. Bom, a questão do ágio interno, hoje no CARF nós temos uma quantidade muito grande de processos acerca do ágio, não é? O ágio. Então, assim, há uma especificação dos assuntos acerca do ágio. Então, nós temos os processos que versam sobre o ágio interno, e eu digo ágio interno significa o quê? O ágio que nasce numa reorganização societária pura e simples, quer dizer, uma mera reorganização societária que implicou na ocorrência de um ágio, não é? E aí, isso para diferenciar dos outros tipos de ágio, né? Um ágio é o ágio que é o ágio pago, efetivamente, uma pessoa que adquire uma participação societária.
pagam o ágio, mas ele não pode amortizar aquele ágio por questões operacionais e ele transfere o ágio dentro do grupo econômico, do grupo societário. Esse ágio, que é o ágio pela aquisição de ativos, uma empresa vai vender um ativo, ela, ao invés de vender o ativo diretamente, ela coloca o ativo dentro de uma outra empresa e vende a empresa, não é? Então, gerando, ao invés de gerar o custo de aquisição de ativos, gerando um ágio na empresa que adquiriu essa empresa que possui esse ativo. Um ágio que é decorrente de avaliação de uma controlada indireta. A pessoa está adquirindo uma empresa, mas, na verdade, ela quer a indireta e aí paga um ágio em função dessa indireta. E a questão da fiscalização, trazer provas de que o laudo de avaliação que justifica o ágio não é adequado, tem problemas técnicos ou foi feito extemporaneamente, etc. E faltou colocar aqui o ágio que é formado no exterior. Né? A pessoa adquire um investimento no exterior e depois transfere esse ágio que nasceu no exterior para uma empresa brasileira. Então, para cada um desses casos, há uma linha de entendimento. É evidente que o Conselho não tem ainda uma formatação muito clara, não é? Uma formatação definida da jurisprudência acerca de todas essas matérias, não é? Mas se vê, obviamente, que essa questão do ágio é uma questão que está, assim, no momento, na discussão das empresas. As empresas estão fazendo os planejamentos tributários, se organizando e gerando esse tipo de custo, de valor amortizável da base de cálculo imposto da contribuição social sobre o lucro. Com relação ao ágio interno, o que aconteceu? O ágio interno, ele, aparentemente, ele veio ser feito mais em função do artigo 36 da Lei 10.637, não é? Antes do artigo 36 da Lei 10.637, aparentemente, não havia um estímulo, vamos dizer assim, no campo privado para realização de organizações societárias, para gerar o ágio interno. Por quê? Porque a geração do ágio interno, por outro lado, implica num ganho de capital, num ganho da empresa que está vendendo a participação societária. Então, não faria muito sentido tributário a pessoa gerar um ágio ao mesmo tempo, numa reorganização societária, gerar um ágio ao mesmo tempo um ganho de capital na outra ponta. E, a partir da Lei 10.637, né, entendeu-se, né, foi feita uma leitura da norma no sentido de que, bom, é possível, sim, por meio de uma reorganização societária, gerar um ágio e não tributar o ganho de capital. E, bom, esse entendimento, ele é um entendimento criticável. Nós vamos tratar dos casos aqui em que o contribuinte trouxe essa análise, mas isso acabou no momento em que foi revogada a norma. Quer dizer, a partir de 2005, essa justificativa para a geração do ágio interno não existe mais. A norma, o artigo 36 da Lei 10.637 foi revogado, então o contribuinte que fizer esse planejamento tributário, ele, obviamente, vai gerar um ágio, mas, ao mesmo tempo, gerar um ganho de capital, não é? Tributável. Então, para fazer esse planejamento tributário hoje, a partir de 2005, o contribuinte ele tem que, ao contrário da situação que havia antes, quer dizer, por meio de uma reorganização societária limpa, não é? Sem muita complexidade, às vezes, não é? O contribuinte, então, gerava esse valor amortizável, né? Esse custo amortizável da base de cálculo do imposto de renda. Agora, a partir da revogação da Lei 10.637, o contribuinte tem que, então, criar uma forma, não é? Uma maneira, às vezes, complexa societariamente, para afastar, e aí, complexa societariamente no sentido de ser artificial, para afastar a criação desse ganho de capital, que implicaria, então, na anulação do efeito da amortização do ágio. E, então, o contribuinte que faz isso, ele está correndo um risco muito grande, não é? Ele está correndo um risco muito grande, por quê? Se na situação da reorganização societária por si só já implica em dizer que o ágio interno possui artificialismo, no momento que o contribuinte também tem que criar uma estrutura societária complexa e artificial para afastar a tributação do ganho de capital, não é? Esse planejamento tributário dele vai ficando cada vez mais dificultoso, mais frágil, não é? E o contribuinte está correndo outro risco. Por quê? Porque esse planejamento do ágio interno é hoje o planejamento mais visado pela Receita Federal, não é? A Receita Federal hoje é um dos planejamentos, com certeza, junto do lucro no exterior, e esse também agora do PIS/COFINS no acumulativo, é um dos planejamentos que a Receita mais tem feito a atuação,
Contribuinte, então, que faz um planejamento a partir de hoje, ele, com certeza absoluta, né, 100% ou 99% de chance de sofrer a lavratura de autoinfração e, possivelmente, sofrer uma lavratura de autoinfração muito, que eu acho muito legal, que é glosar o ágio, 2 autoinfração, né? Glosar o ágio, tributar o ganho de capital com multa gravada e representação fiscal para fins penais, né? Quer dizer, então, para mim, esse é o lançamento mais legal de todos, né? O fiscal lança nas 2 pontas, com multa gravada e tal. Então, vai ter realmente que... Hã? Esse é o sádico, né? Mas esse é a situação que existe hoje no momento, inclusive já sabemos de processo nessa linha. Mas então, falando da questão do ágio interno, que hoje está sob julgamento no Conselho. Então, como é que o ágio interno aparece? Né? Simplificando, colocando a questão de uma maneira bem simples. Né? Então, os senhores imaginam, a empresa A é dona da empresa B, e aí ela cria a empresa C como uma empresa veículo, uma empresa casca, sem atividade econômica, não é? Sem funcionário, normalmente, e transfere a participação da empresa B para a empresa C. Nesse ato de transferir a participação da empresa B para a empresa C, a empresa B é reavaliada a valor de mercado, então o valor contábil dela o valor contábil é menor do que o valor de mercado, e, em função disso, é gerado um ganho de capital, e esse ganho de capital é em função do artigo 36 da Lei 2637, e nós vamos tratar disso mais na frente, e um ágio na empresa C. Posteriormente, a empresa B incorpora a empresa C, e esse ágio que aparecia na empresa B passa a ser um ágio, empresa C, perdão, passa a ser um ágio amortizável na empresa B. Então, esse é o esquema normal dos processos em que se trata de ágio interno. Quer dizer, uma simples reorganização societária, a empresa B já era da empresa A, não é? A empresa B nunca deixou de ser da empresa A, ela passa transitoriamente a ser de propriedade da empresa C e depois volta para a empresa B, para a empresa A. Então, ou seja, no final das contas, não é? Por meio dessa reorganização societária, não mudou nada no grupo societário. A única coisa que apareceu foi o ganho de capital e o ágio decorrente única e exclusivamente da reavaliação do ativo. Quer dizer, a empresa B é reavaliada, não é? E nessa reavaliação gera esse ágio, esse ganho de capital. Societariamente não muda nada, tá certo? Volta tudo a ser o que era antes, mas aparecem essas duas parcelas, numa ponta e na outra. Então, esse planejamento foi levado para o Conselho. E o que o Conselho fez? Os acórdãos que existem, a jurisprudência que existe acerca dessa matéria, ela é no seguinte sentido, de que a lei fiscal, ao possibilitar a amortização do ágio, ela está se referindo a um tipo de operação, não está se referindo ao ágio nascido na reorganização societária. Vocês vão dizer assim, bom, mas formalmente é possível que haja um ágio numa reorganização societária, não é? Formalmente, até sim, pode ser que sim. Mas a lei tributária não se refere a essa operação. A lei tributária, ela se refere a uma operação em que o ágio tenha nascido de uma efetiva operação de alienação, não é? Em que haja uma substância econômica na operação, em que haja uma avaliação da empresa não de forma unilateral, tá certo? Ou seja, que o contrato seja feito de forma comutativa, não é? Aí, independente, eu acho que aí alguns acórdãos dizem, não, tem que ser entre empresas independentes. Eu não acho que tem que ser entre empresas independentes. A operação pode sim acontecer entre empresas do mesmo grupo, mas ela tem que obedecer a alguns critérios que permitam dizer que a operação não é artificial, ou seja, que a operação tem uma substância econômica. E essa é a jurisprudência do Conselho acerca dessa matéria. Então, por exemplo, e o que aconteceu nesse caso do ágio interno, como só ia acontecer nos processos de planejamento tributário? Primeiro apareceram alguns processos no Conselho. Apareceu um, depois apareceu outro, mas, como acontece nesse caso do planejamento tributário, parece que o planejamento ele nasce em algumas empresas e depois ele se espalha, não é? Ele meio que se reproduz para outras empresas e aí vira uma coisa que era minúscula, diminuta,
reservado para alguns casos concretos, de repente vira uma tese. Não é? Então, os primeiros casos que foram julgados pelo Conselho ainda não havia essa... não eram situações com essa repercussão tão grande assim. E no primeiro momento que o Conselho julgou de uma maneira bem tranquila a matéria. Os acórdãos que nós temos sobre essa questão, os acórdãos mais antigos, eles são bem, realmente não são muito polêmicos, a matéria é julgada de forma unânime, não é? No seguinte sentido, de que esse ágio nascido na reorganização setária não está abrangido pela legislação fiscal. Quer dizer, a legislação fiscal não admite a dedução do ágio quando ele vem de uma mera reorganização setária. Então, um acórdão, que talvez seja um acórdão paradigma desse posicionamento, é o acórdão do caso Axé, que é esse o 301.00058, e que o conselheiro diz claramente que a criação de uma despesa que tem por base a mais-valia do seu patrimônio, contribuinte a partir de uma avaliação encomendada por ela própria, reflete no seu ativo os resultados de uma suposta rentabilidade futura, por meio de uma reorganização setária, se despendeu um único centavo, transformou-se a mais-valia em uma despesa. Então, o que o conselheiro está se referindo aí? O ágio nascido numa mera reorganização setária tem todas essas características e não é aceito pela legislação fiscal. Ponto. Muito bem. Isso foi naquele momento, esse acórdão, acho que ele é de 2009, não me engano, posso estar enganado. E tudo bem, a questão foi julgada, não apareceram mais tantos processos acerca de ágio interno no Conselho, mas, de repente, o assunto voltou. Né? E o assunto voltou e os acórdãos também foram mantendo essa mesma linha. Então, o acórdão agora de 12 de abril de 2012. Despesa com amortização de ágio, simulação, criação de ágio, meio de reorganização setária entre empresas do mesmo grupo, pautado em forte indício, revela-se artificial. Então, o acórdão, na mesma linha, o ágio suportado por empresa com a aquisição de participação setária tem que ter como origem um efetivo, um propósito econômico real, efetivo substrato econômico. Um acórdão mais recente, de 3 de outubro de 2012, não é? Também de outra turma, não é a mesma turma, de outra. Mesma linha. Constatada a simulação na criação de ágio, cabível a glosa da dedução. E aí, o acórdão. Alegações de razões de mercado, transações entre partes independentes, perde sua consistência, bem como a existência de interesse contraposto, ficando bastante claro que o interesse das partes é intrinsecamente vinculado, etc, etc, etc. Então, os acórdãos, na verdade, que nós temos conhecimento, até o momento, tá certo? A jurisprudência do Conselho acerca do ágio interno, não é? É uma jurisprudência nesse sentido, que o ágio na reorganização setária é um ágio que não tem substrato econômico, é um ágio artificial, portanto, não reconhecido pela lei tributária. Mas, é verdade, essa jurisprudência ela sofreu uma turbulência quando veio o acórdão do Gerdau. Não é? O que o acórdão do Gerdau fez? Então, aqui um resumo do que eu estou falando. Né? O ágio dedutivo, que decorre de aquisição de investimento. E quais são as provas do abuso? Né? As provas do abuso são essas, quer dizer, na reorganização setária, formalmente há uma venda, mas, na verdade, a venda não é efetiva, não é verdadeira, não é? É aquela venda fantástica. Eu vendo o meu imóvel para o meu filho, tá certo? O imóvel nunca saiu da minha propriedade, na verdade. Apenas formalmente. Não é? Formalmente está lá, meu filho é o dono daquele imóvel, mas nós sabemos que, na verdade, o imóvel continua, tá certo, na minha propriedade. Então, não é a mesma coisa, óbvio, tá certo? Mas a analogia para o caso do ágio interno são esses casos de vendas fantásticas, não é? Em que a realidade ela suplanta a mera formalidade, quer dizer, a formalidade da operação ela tem que ser descartada e o que há é uma outra coisa. Não é? E aí veio o caso Gerdau. O caso Gerdau, os senhores conhecem, né? O caso Gerdau já é completamente distoante dessa jurisprudência. E veja, é o mesmo caso, não é? É a mesma situação, aquele esquema que eu coloquei para vocês lá no começo, não é? E até talvez com algumas maiores fragilidades, não é? Do que um outro caso em que o ágio interno realmente decorra, talvez, de uma reorganização setária com algum propósito negocial. Não é? Existem alguns acórdãos em que faz essa distinção. Olha, existem reorganizações setárias com propósito negocial, sim.
Um acórdão que é objeto de, na verdade, um acórdão favorável à fazenda, mas que o conselheiro, o Marcos Takata, não sei se ele se encontra, ele aproveita, faz um voto vista para fazer uma distinção entre reorganização societária sem propósito negocial e alguns tipos de reorganização societária que teriam propósito negocial e que, aí, portanto, justificariam o ágio interno. Ele fez um artigo também, está no livro, Aproximações e Distanciamentos, né, Contabilidade e Direito, e também, recentemente, teve o acórdão lá da Mari, também foi objeto de artigo, não é? É um ágio interno, mas que a CVM, pelo seu colegiado, entendeu que é um ágio decorrente de reorganização societária, mas que havia um propósito negocial. E, se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas eu acho que isso foi matéria do professor Eliseu Martins, quando ele veio aqui falar para vocês da questão do ágio. Mas esse caso Gerdau, ele não tem essas particularidades, né? E o que é mais interessante, o conselheiro, a Câmara, quando julgou a matéria, ela não julgou a matéria fazendo essa distinção. Olha, aqui, faticamente, é um ágio diferente, né? A questão aqui, essa organização societária aqui não é igual àquelas que havia na jurisprudência do Conselho. Essa organização societária aqui tem uma diferença. Não foi essa a linha do conselheiro, desculpa, da Câmara. Não foi essa a linha da Câmara. O que a Câmara fez aqui? A Câmara, ela realmente, ela destoou da jurisprudência totalmente, porque ela fez uma seguinte premissa. E aí eu vou simplificar a premissa. A premissa da Câmara foi a seguinte: olha, não há nada na lei que proíba o ágio interno numa reorganização societária. A lei não impede isso, tá certo? Não há nada na norma que não há nenhuma regra literal na norma, não é, que impeça o ágio na reorganização societária. Então, o acórdão, ele faz essa premissa. O ágio interno é legítimo para fins fiscais, e aí estou transcrevendo aqui o voto. Por meio dos enganos, a leitura incompleta, a fiscalização criou uma falsa distinção entre um ágio autêntico e um ágio artificial. Essa distinção não existe para fins fiscais. Então, ou seja, o que a Câmara entendeu? Que não há, tá certo, nada que impeça, na norma tributária, um ágio decorrente de uma mera reorganização societária. Agora, o ponto aqui que é importante é o seguinte: bom, e qual é a consequência, então, dessa interpretação? Não é? Se se interpreta a norma no sentido de que não há nenhum impedimento, pelo menos literal, tá certo? Há um ágio decorrente de uma reorganização societária, há um ágio artificial, o que isso significa? Então, isso significa duas coisas, tá? E a Câmara coloca isso no voto. Isso é que é mais interessante, né? Quer dizer, a Câmara, ela não fugiu da questão, não. Ela colocou esse problema no voto. E aí, ela faz isso utilizando, né, aqui eu vou fazer a transcrição dos argumentos do professor Eliseu Martins, utilizando como fundamento os argumentos do professor Eliseu Martins. Então, primeiro ponto, né, o que significa isso? Significa dizer que a lei, não é, a lei tributária, tá certo? Ela positivou um ágio claramente artificial, com todas as características de artificialidade. Para a contabilidade, esse artificialismo implica em impossibilidade de registrar o ágio. Mas para a lei fiscal quis, tá certo? Ela positivou, admitiu o registro de um ágio artificial. E artificial mesmo, quer dizer, e tem aqui toda uma identificação do artificialismo. Permite, a lei permite que grupos econômicos criem artificialmente, ágio internamente, artificialmente, aqui a palavra, não vou, a palavra aqui é utilizada no contexto econômico, né? Então, para não trair aqui o entendimento do doutrinador. Ágios internamente. Mas, que importante, por intermédio de construção de sociedades veículo, que surgem são extintos em curto lapso temporal, ou sociedades com participação casca, com finalidade meramente elisiva. Então, isso aqui, que foi identificado no acordo, sociedade veículo e casca, tá certo? É identificado como um artificialismo para a área contábil, mas não para o direito. Quer dizer,
O direito não vê isso aqui como artificialismo, tá certo? Ao contrário, a lei disse que isso aqui não é artificial, disse que isso aqui é verdadeiro, tá? E 2, né, outra conclusão do argumento. Isso também é importantíssimo. Veja, o que acontece? A Lei 10.637, o artigo 33º da Lei 10.637, dá respaldo econômico para a operação. Por quê? Há riqueza sendo gerada pelo grupo societário, que está sendo transferida do Estado para o grupo via renúncia fiscal. O que o conselheiro, o que a Câmara quis dizer com isso aqui? A Câmara quis dizer o seguinte: olha, quando a lei prevê a criação do ágio artificial, é o seguinte, o governo está dando para o contribuinte, tá certo? Essa economia fiscal por meio da amortização do ágio. Quer dizer, é como se o governo, o legislador, estivesse reduzindo a carga tributária, dando uma subvenção para os contribuintes mediante a criação do ágio interno. Ou seja, o contribuinte estaria autorizado a criar, tá certo, um ágio interno, a criar uma despesa dedutível da base de cálculo do imposto de renda por meio de uma reorganização societária. A legislação teria dado isso para o contribuinte, uma subvenção para o contribuinte. Não é? Quer dizer, então o contribuinte ele vai lá, faz uma reorganização societária, gera um ágio, deduz isso da base de cálculo do imposto de renda, tá certo? E essa aí é a renúncia fiscal, quer dizer, a legislação, o legislador renunciou a esse tributo, deu isso de presente para o contribuinte. É uma subvenção dada pelo legislador para o contribuinte. Então, veja, então, aqui, com isso aqui, nós já podemos, né, concluir, e aí, com todas as vênias do mundo, tá certo? Com todo o respeito que o Conselho merece, sem dúvida nenhuma, mas é fácil aqui concluir que a interpretação dada pela Câmara, não é, de que o ágio interno não é proibido pela lei, tá certo? É uma interpretação equivocada. Por quê? Pela consequência dessa interpretação. A consequência da interpretação é algo, com todo o respeito do mundo, com todas as vênias, não é? Óbvio, não é? Que merecem a Câmara, etc., é algo que é absurdo. Quer dizer que a lei fiscal, tá certo? Autoriza, prevê um ágio artificial, enquanto que a contabilidade não, quer dizer, a contabilidade tem lá os critérios éticos, etc., de não reconhecimento daquele valor, mas por direito não, o direito admite, tá certo? Então, quer dizer, a contabilidade ela trabalha num campo ético e o direito em outro, tá certo? É equivocado. 2, dizer que o governo, o legislador, criou uma subvenção, uma renúncia fiscal por meio da criação do ágio interno, né, é algo absurdo. Então, a interpretação que a Câmara deu, tá certo? No sentido de que o ágio interno não é proibido por lei, a consequência dessa interpretação já me permite dizer que essa interpretação é absurda, não é? Veja, as mesmas razões, tá certo, que possibilitam, que explicam a não aceitação pelo ágio interno na contabilidade, são as razões, né, que explicam e justificam a não aceitação do ágio pelo direito tributário. Não é? Por que fazer essa distinção? Não é possível entender, você quer mostrar dando tempo, não é possível entender por que na contabilidade, tá certo, um ágio gerado com uma sociedade casca, empresa veículo, não pode ser aceito, e no campo tributário tem que ser aceito. Não é? Qual a lógica disso? Qual a justificativa disso? Quer dizer, a contabilidade é mais ética do que o direito? A contabilidade é diferente? Não é? Há um propósito econômico? Qual é a lógica disso? Não é? Qual a justificativa dessa distinção? Não é? E 2, veja, aqui é até uma dificuldade de argumentar. Não é? Da onde é que se pode dizer que o ágio interno, tá certo, é uma renúncia fiscal do legislador em nome dos entes privados? Vamos supor que tenha sido essa mesma a intenção. Vamos dizer que havia lá um lobista, tá certo, muito inteligente, foi lá dentro do governo, conseguiu colocar essa norma lá dentro, e aí o Congresso aprovou, etc. Ora, o intérprete do direito, tá certo, vai ficar vinculado, não é, a posicionamento, tá certo,
com essa finalidade, o intérprete do direito ele não tem que concretizar os princípios constitucionais? Não é essa a função do intérprete? Não é isso que se infere lá da Constituição Federal, da jurisprudência do STF? Não é? Então, ou seja, ainda que tenha havido aqui, quem sabe, né, fazendo aqui uma elucubração muito grande, um contrabando legislativo, não é, nessa norma, isso, data máxima vênia, não pode, tá certo, vincular o intérprete. O intérprete tem que analisar a norma e chegar à interpretação mais consoante, mais de acordo com os princípios constitucionais. Não é? Então, veja, a interpretação por si só, não é? Isso que é importante, veja, isso não é afastado no acordo. O acordo ele não tenta, ele coloca essas questões no processo. Ele traz essas questões no processo, mas ele traz essas questões como fundamento para derrubar o auto-infração. Quer dizer, ele diz, assim, vamos ser aqui um pouco exagerados, ele diz assim, bom, infelizmente é assim que é, não é? A norma foi criada desse jeito, tá certo? Essa é a minha interpretação, percebo que isso gera um absurdo, mas não pode o intérprete fazer nada com relação a isso. Então, essa posição, com todo respeito, com todas as vênias, tá certo? Posso até estar equivocado, mas é uma posição que é muito difícil, tá certo? Para um julgador, para um intérprete, né? Para um aplicador da lei, tá certo? Se sentir confortável com uma posição dessa. Né? Então, com todo respeito, novamente, o acordo, nesse ponto, ele está equivocado. Agora, tem uma outra explicação para isso. Qual a explicação que se extrai do acordo também? Tudo isso é extraído do acordo. Por isso que esse acordo é muito interessante, muito rico, né? Porque ele realmente suscita um debate que é importantíssimo, até filosófico. A premissa do acordo também é no seguinte sentido, de que, olha, o intérprete ele tem que se vincular à lei, né? Obviamente. Então, não existe na lei possibilidade de afastar um planejamento tributário por abuso de direito. Quer dizer, a questão do abuso de direito ela é restrita ao campo do direito civil, não é? E não é possível aproveitar esse conceito do abuso de direito para o campo tributário. E, 2, o contribuinte ele tem direito de fazer planejamento tributário e reduzir sua carga tributária. Não é? Então, se o contribuinte ele age intencionalmente para reduzir a carga tributária, isso não tem problema algum. Então, veja, esse argumento aqui, na verdade, é um argumento, é uma premissa da interpretação, mas ela está mais no campo teórico do que no campo da solução do caso concreto. Aqui a Câmara colocando aqui os seus princípios de argumentação. Não é? O que, na verdade, se extrai aqui desse posicionamento? O que se extrai aqui é uma posição, está refletindo aqui uma posição doutrinária, que é muito comum no estudo de direito tributário brasileiro, no seguinte sentido, olha, a liberdade do contribuinte, tá certo? Ela é uma liberdade que tem que ser respeitada, evidentemente, e que ela tem que ser priorizada, tá certo? Frente a qualquer tipo de outra consideração. Então, isso academicamente, tá certo? É uma coisa defensável, interessante de se defender. Né? E veja, para quem quer entrar no debate de planejamento tributário com propósito sério, não pode afastar esse argumento. É verdade que o contribuinte tem, sim, direito de se auto-organizar para reduzir a tributação. É verdade. Né? Isso não pode ser colocado em dúvida de forma nenhuma. E é evidente que o intérprete ele tem que se ater à lei. Quer dizer, o aplicador não pode desbordar das definições dadas pelo legislador. Agora, isso aqui, tá certo? Essas posições teóricas, elas não podem querer dizer o seguinte, que a liberdade do contribuinte, tá certo? Ela tem que sofrer a mínima limitação possível. Quer dizer, o contribuinte, a priorização no campo tributário é a liberdade do contribuinte, e essa liberdade ela tem que sofrer a limitação apenas, única e exclusivamente, por uma disposição literal da lei. Tá certo? Essa posição é uma posição, com todo respeito, com todas as vênias, tá certo? Que no campo, pelo menos no campo da jurisprudência do Conselho, é uma posição que não encontra guarida mais. Qual a situação que nós temos hoje com relação ao planejamento tributário? Hoje há uma disputa, né,
no planejamento tributário acerca de 2 pontos de vista de interpretação diferentes da lei. Vamos dizer, aqui fazendo até um exagero, colocar de um lado a liberdade de auto-organização do contribuinte, não é? E aí alguns posicionamentos que são comuns com relação a essa premissa, né? Então, a liberdade de auto-organização se pressupõe o quê? Que a lei tem que ser interpretada literalmente, tipicidade cerrada, que o negócio jurídico tem que ser interpretado literalmente, evitar a interpretação econômica. Isso aqui, essa posição tem todo respeito, tem que ser respeitado, evidentemente, tem que ser aprofundado, mas isso não retira a validade, obviamente, né, da posição contrária, que havia necessidade de interpretar a legislação de modo a, primeiro, evitar a desmoralização da norma, quer dizer, o planejamento tributário, ele, por meio das montagens das operações feitas pelos contribuintes, ele reduz exageradamente a abrangência normativa, isso acaba implicando desmoralização do propósito do legislador. E, 2, o planejamento tributário, ele é uma forma de quem tem capacidade contributiva maior acaba reduzindo a sua carga tributária. Isso implica, na verdade, em contrariar o princípio da capacidade contributiva. Então, na análise do planejamento tributário, há sempre essa discussão. Quer dizer, de um lado existe a liberdade do contribuinte de se auto-organizar, mas, do outro lado, a necessidade de manter a igualdade na repartição do encargo tributário. E isso aí, evidentemente, justifica uma interpretação teleológica da lei, tá certo? E uma interpretação do negócio jurídico de acordo com a sua substância econômica. Então, veja, a interpretação teleológica da lei, a interpretação do negócio jurídico com sua substância econômica, elas possuem, sim, fundamento teórico e fundamento na Constituição Federal, não é? Infelizmente, é uma posição na doutrina que nega a importância, nega a relevância a essa argumentação. Quer dizer, na verdade, a priorização é sempre, né, do direito à liberdade do contribuinte de se auto-organizar, e a questão da igualdade na repartição dos encargos tributários é uma questão que tem que ser colocada de lado, né? Isso, teoricamente, pode ser até defensável, mas eu entendo que, para o aplicador da lei, é muito difícil o aplicador da lei julgar um caso e ver uma injustiça sendo perpetrada e não conseguir afastar essa justiça se estribando na necessidade de manter a igualdade na repartição dos encargos tributários. Hoje, no Conselho, nós estamos discutindo muito as questões dos conceitos, né? Na verdade, a discussão é instrumental. Os conceitos abuso de direito, simulação, fraude à lei, interpretação econômica, etc., eles têm que ser sempre reconduzidos a uma discussão que é a discussão principal, que é qual é o limite da liberdade do contribuinte. O contribuinte tem liberdade de se auto-organizar? Tem, evidentemente. Esse direito está limitado pela necessidade de manter a igualdade na repartição dos encargos tributários. Os conceitos, simulação, abuso de direito, fraude à lei, eles entram como argumentos, como instrumentais, tá certo? Nessa discussão, que é uma discussão mais superior, vamos dizer assim, né? De limitação de direitos em função de princípios. E, por fim, a questão da tipicidade cerrada, que é a base, talvez, de toda essa argumentação, ela tem que ser colocada em discussão sempre, não é? A tipicidade cerrada, ela, na verdade, gera insegurança jurídica, por incrível que pareça. Por quê? Primeiro, porque a tipicidade cerrada, ela gera uma reação no ordenamento. Quando se diz que só pode haver tributação com base em interpretação literal da lei, o que o legislador faz? Ele cria hipóteses de incidências abertas, não é? Nós estamos vivendo isso. Qual é a discussão que existe hoje no PIS/COFINS não acumulativo? Entender o que a lei está tratando. Por que é difícil entender o que a lei está tratando? Porque o legislador deixou a lei com uma abertura imensa, tá certo? E transferiu para o intérprete todo o ônus, né, de dar os estándares e os parâmetros para a interpretação da lei. Isso está gerando insegurança jurídica, tá certo? No caso do lucro no exterior, o legislador fez uma lei com amplitude imensa, tá certo? E isso gera insegurança jurídica. Então, a questão da tipicidade cerrada, na verdade, tá certo? Essa interpretação, essa forma de analisar o direito, ela implica insegurança jurídica. Vejam isso. Isso é verdade, está acontecendo isso agora, não é?
na verdade, que tem que ser colocado é isso, quer dizer, o intérprete, na aplicação do direito, ele não pode, ele tem, evidentemente, que tentar positivar e concretizar a liberdade do contribuinte, mas ele não pode deixar a igualdade na repartição dos encargos tributários de lado. Essa discussão toda, tá certo? Por isso que o caso do Gerdau é interessante, porque tudo isso pode ser extraído lá do caso da Gerdau. Quer dizer, se verifica lá no caso da Gerdau uma premissa filosófica da Câmara, não é? Que, no nosso entender, tá certo? Ela se afastou aqui de uma interpretação que seria mais voltada para a justiça, não é? Mais voltada para a igualdade na repartição do encargo tributário, ou seja, afirmou com toda clareza que existe um planejamento tributário abusivo permitido por lei, tá certo? Isso, para nós, implica realmente em discordar, em não aplicar os princípios constitucionais de maneira adequada, mas talvez que seja mais importante no campo prático, né? Que essa interpretação, com todo respeito, tá certo? É uma interpretação que é frágil, não é? No nosso entender, ele faz uma distinção entre contabilidade e direito, tá certo? E dá à lei uma finalidade que não tem aplicação prática. Então, concluindo, então, a questão do ágio interno, e aí eu queria passar a palavra para a presidente, mas eu estou aqui muito curioso para saber o que a doutora Sandra tem a falar sobre esse assunto. Muito obrigado. Doutor Paulo, muito obrigada pelas suas palavras. Pelo princípio da isonomia, você tem já direito a mais tempo para falar, porque o grupo acaba tendo mais advogados do que procuradores presentes. A gente acha que merece até alguma chance. Agora, eu lamento dizer, né, que quando a doutora Sandra começar a falar, acho que muitos dos seus argumentos talvez não vão conseguir ficar muito tempo de pé, né? Vamos lá, doutora Sandra. Isso é só uma brincadeira. Eu acho que a gente está aqui exatamente debatendo para poder construir o ponto de consenso. O direito evolui pela dialética. São exatamente os extremos que predominam num determinado momento e predominam em outro momento que conseguem produzir a maturidade do direito. E esses debates são exatamente para isso. Bom dia a todos. Eu não vou começar, como todo mundo, agradecendo ao doutor Valmir e ao doutor Leonardo o convite, porque não foi um convite, foi uma imposição. Aí eles me impuseram, então eu não... Não? Estão ouvindo? Está dando para ouvir? A primeira coisa que eu vou falar aqui, quando ele disse que está desligado, é dizer que eu estou extremamente nervosa. Vocês podem não acreditar, não, mas eu estou aqui tremendo, nervosa, minha voz está esganiçada. Primeiro, eu fiquei nervosa com medo de ficarem me dando papelzinho de tempo, porque eu não sei administrar tempo. Segunda coisa que me deixou nervosa é que, diferentemente da minha amiga, doutora Marielbe, que até ontem estava nos bancos de faculdade usando melicinha, eu sou um fóssil. Então, eu sou um fóssil, eu não sei fazer esses negócios bonitos que todo mundo faz. Aí eu fico invejando o Leonardo, que dança, os negócios dele dançam. Ele é artista, ele desce e tudo. Mas aí eu fiquei muito tranquila quando ele também não sabia mexer nesse negócio aqui. Eu falei, oba, eu sou um fóssil, mas tem um menino que podia ser meu filho, que também não sabe. Então, mas eu estou nervosa mesmo. Agora eu comecei a falar, já estou começando a relaxar. E essa questão que me foi atribuída a falar, que é exatamente o caso Gerdau, o que eu vou trazer aqui, são umas reflexões que eu fiz a respeito, quando surgiu esse caso Gerdau, a respeito dos problemas que são levados ao CARF, quer dizer, a questão dos litígios envolvendo o ágio que chegam ao CARF. Aí, deixa eu ver como é que mexe isso. É assim? Não, me ensina aqui. Tá vendo? Eu disse que eu sou um fóssil. Ela antecede, aqui procede, e no meio é o laser. Ah, tá. Obrigada. E é na cabeça de quem, Leonardo, que a gente mostra lá? Então tá. Ó, acho que continuo... Bom. Então, gente, o objeto da análise... Não me pressione, não, por favor.
Pode ficar objeto tranquila. da análise é glosa na amortização do ágio fundamentado na expectativa de resultados futuros com base no artigo 7º e 8º da 9532. E o tema ágil, ele tem sido enfrentado pela administração tributária sempre no âmbito do planejamento abusivo. E sempre que se fala em planejamento abusivo, você gera uma insegurança, porque o que é abusivo? Abuso, além do uso normal. Então, você tem uma zona cinzenta aí e realmente gera uma insegurança. Mas, de um modo geral, a administração busca identificar alguma patologia nas operações praticadas. O CARF, o antigo Conselho de Contribuintes, tem sido tranquila, praticamente tranquila, a rejeição dos planejamentos, vinha sendo, né, quando identificada simulação ou fraude à lei. E não tão tranquila quando era com base em abuso de direito. A verdade é que eu já vi na doutrina e já ouvi pessoas em eventos de que eu participei, dizendo o seguinte, que o CARF, que as decisões, os conselheiros não têm usado com muita precisão os institutos, não têm identificado direito, então que sempre rejeitam o planejamento, mas uma hora dizendo que é isso, ou é aquilo, ou aquilo outro. Mas, na verdade, o que a gente sente é que, na essência, o que o CARF rejeita de planejamento é onde é aquele limite entre a verdade e a mentira. Mais ou menos é isso. Ainda que usando imprecisamente algum conceito. E que o Instituto da Dissimulação, divergência entre a vontade e sua manifestação, ele tem se prestado a abrigar as rejeições das mais diversas formas de estruturação negocial ao fundamento de planejamento abusivo. Então, quais são as premissas básicas que a gente deve ter quando vai analisar a questão do planejamento, Primeiro, é que o planejamento tributário, como é pacífico, não só é um direito, como é um dever do empresário planejar os seus negócios de forma a economizar, a gerar maior lucro. O planejamento tributário legítimo tem sido entendido como uma escolha entre alternativas igualmente válidas de situações fáticas ou jurídicas que objetivem economia de tributos nos limites da ordem jurídica. Então, são esses dois elementos que caracterizam o planejamento tributário legítimo. Em última análise, a administração analisa a legitimidade de uma economia tributária alcançada mediante determinada conduta. E a jurisprudência do CARF se encaminhou no sentido, isso é um fato, de que a legitimidade do planejamento se faz a partir da validação entre a forma e a substância. Então, na imputação de planejamento abusivo, é indispensável que você identifique esses dois elementos, economia de tributos e conduta em desacordo com a ordem jurídica. Sob o ponto de vista fiscal, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a gente vai perpassar por todo esse caso do ágio. Que, sob o ponto de vista fiscal, só se justifica submeter à validação atos identificados como integrantes de planejamento se deles resultou economia de tributos. Então, por que isso? Porque desde que o professor Marco Aurélio Greco fez aquele belíssimo livro sobre planejamento, aquilo parece que foi uma bomba que caiu, que aí a fiscalização usa todos aqueles conceitos assim, de operações preocupantes que o professor Marco Aurélio menciona, e tudo aquilo vem, nos autos de infração, vem tudo aquilo, empresa, veículo, não sei o quê, operações reversas, tudo que é operação preocupante, não só preocupa, como você procura uma delas para fazer o auto de infração. Então, ainda que a fiscalização entenda haver divergência de vontade e sua manifestação nos atos formalmente praticados, eles não podem dar lugar ao lançamento sob acusação de planejamento abusivo se deles não resultar economia, se demonstrado que, mesmo sem a prática desses atos, o resultado fiscal seria o mesmo. Portanto, por quê? Porque ainda que essa incorporação, isso aqui não atendeu aos fins da incorporação, o Instituto da Incorporação não é para isso. Bom, mas ele economizou tributo com isso? Não. Então, como é que você vai fazer lançamento? Então, isso é muito importante para a gente poder ter
um certo norte na avaliação desses lançamentos. Então, a identificação da economia de tributos reclama a compreensão da definição da respectiva base de cálculo. Então, essa questão envolve a análise dos efeitos do ágio na apuração da base de cálculo. E os alicerces da investigação são conceituação de ágio e conceituação da base de cálculo do imposto de renda, que é o lucro real. Qual é o conceito de ágio? Aí ontem nós tivemos uma palestra assim, belíssima do professor Eliseu Martins, então, que ele disse que, olha, o goodwill já existia desde 1940, a literatura já fala no goodwill desde 1940, a literatura. Então, isso não é novidade nas novas leis. Mas a gente não está falando, a gente tem um conceito de ágio. O que aconteceu no Brasil? Até a Lei 6.404, contabilidade não era nada, vinha a reboque da legislação fiscal. O que a legislação fiscal determinasse, a contabilidade fazia de acordo com aquilo. Quando veio a Lei 6.404, ela instituiu todos os princípios de normas e tudo para realmente refletir os resultados das empresas de uma forma transparente, econômica, real, com base em princípios. E aí veio a lei fiscal, então, aí houve uma inversão. Veio o Decreto-Lei 1598 e disse o seguinte, olha, o lucro real, a base de cálculo do imposto de renda vai ser apurada com base nessa lei e todos os ajustes que distorçam os verdadeiros resultados em função de, que hoje o Leonardo até falou nisso, em função de determinações exclusivamente fiscais, são feitas à parte. Então, o ágio, quando veio a lei, o 1598, quando veio a 6.404, que obrigou a discriminar no valor de aquisição, desmembrar entre o que você pagou a mais e o valor da aquisição e o valor patrimonial, o 1598, então, veio e trouxe a definição de ágio. Então, a definição, mas aquilo foram os primórdios dessa mudança toda que veio havendo na legislação. E aí ele só diz que o ágio é a diferença positiva, no caso, se não seria deságio, entre o custo de aquisição da participação societária e o respectivo valor patrimonial. Essa é a definição legal de ágio para a gente. Aí o professor Eliseu Martins ontem falou assim, não, porque o goodwill já era conhecido desde 1940. Só que o ágio que a nossa legislação trata não é do goodwill só, não é o ágio pela expectativa de resultados futuros. Ele trata do ágio que é toda a diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial. Então, tudo isso está no ágio. Dentro dele tem o goodwill, que é a expectativa de resultados futuros. E aí, então, dentro desse conceito de ágio, duas coisas que são importantes destacar é que a aquisição, quando ele fala em custo de aquisição, é aquisição qualquer meio legal de transmissão de propriedade, ele não define que é compra e venda, o que é, e nem qual é a contraprestação. Se tem que ser em dinheiro, se pode ser mediante uma troca de ativos. Então, o ágio não exige esses requisitos. Então, aí, visto o conceito de ágio, vamos para o conceito da base de cálculo do imposto de renda. É o lucro líquido do exercício apurado de acordo com as observâncias das disposições da Lei 6.404, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária, que é o artigo 6º do 1598, combinado com 67, inciso 11. Bom, então, o que diz a Lei 6.404? Que a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos princípios da legislação comercial e desta lei, e aos princípios da contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Então, quando base de cálculo do imposto de renda, quando a definição legal da base de cálculo do imposto de renda diz que ela é o resultado apurado de acordo com a Lei 6.404, ela exige isso tudo e diz mais o seguinte, qualquer ajuste diferente é feito num livro à parte. Portanto, os princípios contábeis
são inerentes à definição da base de cálculo. O que está calculado diferentemente do que manda a contabilidade já afeta a apuração da base de cálculo. Então, a base tributária se subordina à lei societária e mercantil e a ajusta apenas quando há comando legal específico em sentido diverso. As amortizações de ágio que obedeçam aos princípios e regras da ciência contábil só podem ser glosadas se houver previsão expressa na legislação tributária vedando. Então, se ela está de acordo, você não pode glosar. E comandos específicos da legislação tributária também só produzem os efeitos, comandos específicos que sejam diferentes dos comandos contábeis, só produzem os efeitos contábeis, os efeitos tributários do próprio comando. Por quê? Porque a base é o resultado apurado de acordo com a lei contábil e comercial. E qualquer comando que seja específico da legislação tributária está alterando a base. Então, ele só faz aquilo, não pode ir além daquilo. Então, o que a gente tem? Que as normas de comando da apuração do lucro real há uma interseção de 3 fechos, que são a legislação comercial, a Lei 6.404 e os princípios contábeis. Eles têm que ser obedecidos. Aí você chega, porque exatamente a renda é um acréscimo patrimonial. Então, você vai definir aí, é o que a lei utilizou para definir o que é o acréscimo patrimonial. É o lucro líquido do período apurado de acordo com essas normas aí. E depois, então, vem os ajustes que vão determinar o lucro para chegar ao lucro real. Então, a primeira conclusão que a gente chega disso é que eu tenho visto muita literatura aí dizendo o seguinte, olha, mas a legislação tributária tem um tratamento próprio para o ágio. Então, o que fala a legislação contábil, isso aí não é... Se tem um tratamento próprio, a gente tem que esquecer. Não é assim. Então, quer dizer, não obstante o tema ágio na avaliação de investimento seja objeto de regulação expressa na legislação tributária, na apuração da base de cálculo, não é possível desprezar os efeitos que o ágio produz na apuração do lucro líquido em conformidade com os princípios e normas da ciência contábil, uma vez que essa é a base primeira da apuração. E os efeitos das disposições tributárias expressas somente serão objeto de ajuste se alterarem aquele resultado. É descabido afastar considerações a partir de fundamentos contábeis sob o argumento de que o tema é expressamente tratado na legislação tributária. A ordem é inversa. Devem ser observados os fundamentos contábeis e, em seguida, proceder aos ajustes de acordo com a legislação tributária. A amortização contábil do ágio, ela observa a realização ou perecimento daquilo que fundamentou a mais-valia, em consonância, pois, com o princípio contábil do confronto das receitas e das despesas. Então, a expectativa de resultados futuros, a amortização contábil é feita na extensão e proporção dos resultados obtidos. E isso é exatamente o confronto da receita da equivalência patrimonial com a despesa que você teve para aquilo que foi o ágio na aquisição do investimento. Confronto entre receita de equivalência patrimonial auferida pela investidora em decorrência do lucro da investida e valor antecipadamente pago por ela sob essa forma de ágio. Portanto, a amortização contábil de ágio não representa nenhum benefício fiscal, mas sim conformação da base de cálculo do tributo. Então, o que a gente tinha dentro do Decreto-Lei 1598? Tem o contabilmente, você deduz a amortização do ágio. Então, contabilmente, a proporção aquilo que originou a mais-valia vai se consumindo, se desgastando, você vai contabilizando o ágio. Mas, fiscalmente, essa contabilização, essa amortização é adicionada. O 1598 determina a adição. Então, aquela amortização que você deduziu influencia a apuração do lucro, vai reduzir o lucro, seu lucro. Só que, fiscalmente, esse lucro, esse resultado da equivalência patrimonial também vai ser excluído. Então, isso aí é para manter a neutralidade, manteve a neutralidade. Quando baixa o investimento, aí vem o artigo 33 de 1598, então o que você faz na baixa do investimento? Contabilmente, você vai, sempre na baixa do investimento, você vai apurar o resultado não operacional decorrente daquela baixa. Então, contabilmente, tem o valor da alienação,
que é menos. O que você vai diminuir? O valor patrimonial que está lá registrado, menos o ágio ainda não amortizado, e vai chegar a um resultado não operacional, isso contabilmente. Fiscalmente, é quase a mesma coisa, só que, em vez de você deduzir o ágio não amortizado, você vai deduzir o ágio total, porque aquele amortizado você já tinha todo adicionado para efeitos de lucro real. E aí você também vai apurar o resultado não operacional, que vai ser tributado ou não, dependendo de você ter tido lucro ou não no período. Mas só que a regra havia, essa era a norma geral, na baixa, mas havia uma norma especial para quando essa baixa ocorresse por perecimento do investimento. Então, perecimento do investimento em função fosse decorrente... desculpa. Então, o que acontece? Se, numa situação normal, se a baixa fosse por perecimento do investimento, o valor da alienação seria zero e o ágio seria toda uma perda não operacional dedutível. Agora, o 1598, ele tinha uma regra especial para quando aquela baixa fosse decorrente de uma extinção do investimento por uma reorganização societária, por uma fusão, incorporação ou cisão da investidora investida. Então, ele tinha essa regra especial que dizia o seguinte: nos casos de extinção da participação societária decorrente de fusão, incorporação ou cisão, ele diz o seguinte: só vai ser dedutível a diferença entre os valores do ativo que vierem substituir a participação e os valores a mercado do ativo que vierem substituir a participação e o que sobrar, então, essa diferença que vai ser dedutível. Mas aí ele diz assim, aí você pode amortizar, você pode optar por amortizar em 10 anos. Então, mas depois disso, isso era o que vinha em 1598. Aí veio a Lei 9.532, no âmbito das privatizações. Isso aí foi noticiado por toda a imprensa. O presidente Fernando Henrique deu notícia, todo mundo, a mídia divulgou amplamente. Utilizaram esse instituto do ágio para dar um benefício, para incrementar, tornar mais atrativo o leilão das privatizações. E como é que eles fizeram isso? Então, ele veio o artigo 7º e 8º, ocorrendo incorporação, fusão ou cisão, o ágio com fundamento na rentabilidade futura pode ser amortizado à razão de 60 avos, no máximo, para cada mês ou período. E a regra se aplica mesmo quando o investimento não for obrigatoriamente avaliado pelo patrimônio líquido e em caso de operações reversas. Aí a gente lê, todo mundo que descreve sobre ágio, e muitas empresas também que se defendem de dessa tributação, dizem assim, mas onde é que está o benefício? Não tem nenhum benefício. Antes eu podia deduzir integralmente o ágio, agora eu tenho que levar 5 anos para deduzir. Então, vem isso aqui. Então, comparando o que era o Decreto-Lei 1598, o artigo 34, era para qualquer ágio, não especificava qual era o fundamento, e ele deduzia imediatamente a diferença entre o valor contábil do investimento e o valor de mercado do acervo líquido. Se houvesse diferença, você podia amortizar em 10 anos. A nova lei disse que a amortização do ágio, no mínimo, não fala mais em diferença em valor de investimento, nada disso. Isso aqui, mas aqui eu estou tratando só de rentabilidade futura, amortizável em 1,60 avos ao mês. Então, qual é a diferença entre essas duas leis? Olha só, o valor patrimonial mais ágio menos o valor de mercado do acervo líquido vai dar um X. Esse X você amortiza em 10 anos. Na realidade, ontem até o professor Eliseu Martins falou muito nisso. Porque a lei 1598 criou 3 fundamentos e na realidade, o goodwill mesmo é só a expectativa de resultado futuro. Na realidade, o que ele está mandando amortizar em 5 anos, o que ele permitia amortizar em 10 anos, era o goodwill, porque, embora implicitamente a norma deveria, a interpretação se consagrou em outro sentido, mas a norma deveria ter uma hierarquia
na fundamentação do ágio, mas não ficou previsto isso. Então, se discutiu muito o que a norma previa, que se você tivesse mais de um ágio, você tinha que registrar separado, mas não ficou, ninguém determinou, obrigatoriamente tem que ser assim, assim, assado, e valor de mercado é só o que sobrar. Não ficou determinado. Então, o ágio aceitou-se, ficou pacificado, que se você podia colocar tudo como expectativa de resultado futuro, mas na hora de amortizar, você vê que o que você amortizava mesmo em 10 anos era o goodwill, porque o resto você podia deduzir imediatamente, a diferença entre o valor de mercado do ativo que você recebia e as participações substituídas. E agora não, agora mudou, falou, ó, o negócio é o seguinte, haja expectativa de resultado futuro, você pode amortizar até em 1,60 ao mês, portanto, 5 anos, mas o que falo? Assim, e pode fazer operação reversa, tudo isso. Então, bom, isso aí eu falei, a diferença amortizável corresponde à parcela de ágio cujo fundamento seja a expectativa de resultado futuro. Então, onde é que está a diferença? Onde é que está o benefício? O benefício foi intencionalmente criado, foi com as operações reversas, porque a análise da norma veiculada pelo artigo 7º, dedução da amortização do ágio quando o investidor incorpora a investida já era permitida no 1598, já podia deduzir integralmente de uma vez na hora que acontecesse o fato. Apurou o resultado não operacional na baixa e deduz imediatamente. Inovações trazidas pela 9532. Limitou o valor a ser amortizado mensalmente, portanto, não tem benefício, porque aí ele restringiu em relação à lei anterior. Possibilitou a dedução em incorporações reversas. Aí é que vem o benefício. Por que aí vem o benefício? Então, está aqui um exemplozinho. A possui investimento em B adquirido com ágio em expectativa de resultados futuros. B incorpora A. Antes da lei, olha que a lei 1598 não fala em incorporação reversa. E a norma dele não alcança operação reversa. Por quê? Porque ele fala a diferença entre o acervo líquido recebido e a participação para substituir aquela participação. Então, é a incorporação direta. Você baixa uma participação que você tem em outra empresa e recebe um acervo líquido. Então, ele não está tratando da reversa. E aí, o que ele dizia? Então, na baixa do investimento em B, A baixa o investimento em B com perda de capital, que era o que tinha o 1598. Então, essa baixa de investimentos vai gerar gera essa perda de capital, porque eu baixo, mas o ágio eu perco ele todo. E isso não seria, esse prejuízo, essa perda, ele não poderia transferir para a sucessora, porque o decreto 2341 não permite. Então, aquilo era perdido. Então, quando veio o benefício intencionalmente criado pelo governo, foi isso. Na incorporação reversa, você, em vez de fazer isso aqui, esse valor do ágio, você passa toda para a investida, essa que você está adquirindo com ágio, por meio de uma incorporação reversa, e você vai, então, deduzir isso como despesa durante 5 anos. Então, isso aí é um benefício? Porque antes o lucro que ia ter com aquela expectativa de resultados futuros, ele ia ser tributado na investida, e aí não ia ser, claro, na equivalência patrimonial, ele não ia mais ser tributado, porque já foi na investida. Aqui ele não vai ser tributado nenhuma nem noutra. Por quê? Porque, como o ágio vai ser deduzido, ele vai reduzir aquele lucro, aquela expectativa de lucro aqui. É claro que é até justo, porque a investidora já pagou por aquilo, mas não é isso que a gente está discutindo. Contabilmente e fiscalmente, vai ter realmente uma renúncia fiscal. Mas foi um benefício intencional do governo, e mais, quando o governo instituiu esse benefício, ele não disse que era só para privatização, foi geral. Então, todo mundo pode usar, e você não pode dizer, mas esse ágio foi em privatização e esse não foi. Não, é uma coisa só. Então, isso aqui eu já falei. Então, algumas observações sobre a norma, isso aí a gente fala rapidamente, que todo mundo já sabe disso. Ela foi editada no contexto do programa da privatização.
o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Geral admite a utilização de empresa-veículo, motivação extratributária, tornar mais atrativos os leilões da privatização, permitindo que o valor do ágio fosse deduzido como despesa não investida, tem alcance generalizado, não se restringe às reorganizações no âmbito da desestatização, portanto, e alcança qualquer forma de reorganização societária, inclusive em operações reversas, representa, pois, uma conduta positivamente autorizada e não veda a utilização de empresa-veículo. Aliás, a utilização de empresa-veículo era a única forma de viabilizar o benefício. Então, isso aqui eu já falei. Empresa-veículo foi largamente utilizada nas privatizações da Teles. O próprio modelo criado pelo decreto previa já cisão da Telebrás em 12 empresas-veículos, alienação das ações de propriedade da União à empresa-consórcio, exigência de os vencedores concentrarem as acusações numa holding de sociedade específica. E aí o ágio surgiu no momento em que o consórcio adquiriu as empresas no leilão. Nesse momento é que surge o ágio. E quando o próprio decreto cria a obrigação de criar uma sociedade com fim específico, ele admitiu a transferência do ágio. Então, a utilização de empresas-veículos por si só não contamina as operações, aliás, era a única forma de viabilizar o benefício, porque seria impossível você fazer a incorporação até por regras regulatórias das agências, e o ágio, portanto, pode ser transferido. Isso só para a gente analisar a amplitude dos artigos 7º e 8º, porque quando a gente está falando de ágio interno, que é o objeto disso, que é a análise do caso Gerdau, é dentro desse... a amortização está sendo feita com base nos artigos 7º e 8º da 9.532. Bom, aí, a base de cálculo do imposto de renda, portanto, como eu falei, é o ponto de partida, e ela sai da contabilidade. Então, a contabilidade registra as ocorrências no mundo econômico e empresarial segundo seus princípios técnicos. Qualquer registro que esteja em desacordo com os princípios e normas aceitos pela ciência contábil não acarreta efeitos tributários, a menos que haja uma disposição expressa nesse sentido. Então, quando o auditor vai fazer uma fiscalização, a primeira coisa que ele olha é a contabilidade. Então, ele vai validar primeiro o lucro líquido. Esse lucro líquido foi apurado de acordo com os princípios contábeis. Por exemplo, se não obedeceu à competência, ele não vai lançar uma auto-infração para você, determinando que ele retifique a contabilidade dele. Não, aquilo não é problema da fiscalização, mas ele não vai validar, ele vai ajustar aquilo para que aquele lucro líquido fique de acordo com os princípios contábeis. Então, ele primeiro valida o lucro líquido. Depois de validar o lucro líquido, chegou, bom, então, o lucro líquido contábil correto, apurado de acordo com as normas da 6.404, dos princípios contábeis geralmente aceitos e com a legislação comercial, é X. Agora, o que a legislação fiscal diz? Diz isso, isso, isso. É claro, gente, que, por exemplo, a gente fala depreciação. O princípio contábil determina que o bem seja depreciado na medida que ele for sendo desgastado. Só que, se contabilmente, o que antigamente tinha? Tinha uma instrução normativa 269 da Receita Federal, que dizia o seguinte: enquanto não forem fixados os índices de depreciação serão construção tanto, máquinas tanto, não sei o que tanto. E todo mundo, por comodidade, usava aqueles... Você podia ter uma depreciação até maior e você poderia usar desde que provasse, mas era cômodo. Eu vou ter que provar para a Receita Federal que a minha depreciação não é 10% ao ano, que é mais que isso. Aí eu vou usando 10%, enfim. Então, o fiscal não vai dizer o seguinte: não, você tem que adequar isso aqui para 15%, porque contabilmente, corretamente, de acordo com o princípio contábil, é isso. Não. Ele diz o seguinte: eu vou validar esse lucro líquido, mas depois eu teria que fazer uma reversão para a regra fiscal. Como a regra fiscal fixava em 10, eu não vou invalidar um lucro que está em desacordo para depois voltar para uma regra. Então, ele valida
se essa valida o lucro líquido, depois faz os ajustes da contabilidade. Qualquer registro que não acarreta, bom, a menos que haja previsão expressa na legislação prevendo. Primeiro passo, então, é isso, depois verifica os ajustes. Então, uma operação, aí então a gente vai então fazer uma hipótese, uma operação, ver como é que eu vou fazer, como é que a administração tributária vai verificar isso. Então, em operações com ágio. Aí a hipótese, a empresa A adquire ações ou cotas da empresa B com ágio, com fundamento na rentabilidade futura. Hipótese 1, A incorpora B. Consequência tributária. A passa a amortizar o ágio em até uns 60 meses. Controle fiscal, tudo bem. Amortização tem amparo no artigo 7º da 9532. Hipótese 2, B incorpora A. Mesma coisa. O artigo 8º da 9532 dá amparo fiscal. Hipótese 3, que aí é o caso porque a fiscalização falou, botou empresa veículo, não passa. Botou não sei o quê, não passa. Então, aí o que você vai ver? Hipótese 3, passo 1, cisão de A com transferência do investimento em B para C. Passo 2, B incorpora C, empresa veículo. Consequência tributária, B passa a amortizar o ágio em até uns 60 meses. Aí é aquilo que eu falei, controle fiscal. Aí eu digo, a amortização tem amparo no artigo 8º da Lei 9532, o resultado fiscal foi o mesmo da hipótese A, então a criação da empresa veículo não alterou o resultado fiscal. Então não tem que ter nenhum lançamento. Essa criação da empresa veículo, que foi o caso das teles, você tinha que criar a empresa veículo exatamente até por condições regulatórias. Mas o resultado seria o mesmo se a incorporação fosse direta. Então, aqueles dois fundamentos, economia tributária e a reorganização de acordo com a ordem jurídica. Então, aí, ainda que a fiscalização chegue e diga assim, olha, mas isso aqui ele subverteu o Instituto da Incorporação, porque não interessa, não houve economia fiscal, não houve planejamento tributário abusivo. Não pode dar lugar a lançamento. Agora, então, depois, aí é que chegou o problema. Chegou a outra etapa do planejamento, que foi a combinação do artigo 36 da 10.637 com os artigos 7º, inciso 3 e 8º da 9532. Aí, o que era? Que é o modelo do caso Gerdau. Você, então, integraliza capital, dando participação de uma que você já reavaliada, e depois começa a amortizar, faz a incorporação reversa e começa a amortizar. Controle fiscal. Aí esse controle fiscal, eu acho que a gente pode fazer sob dois enfoques. O primeiro enfoque seria aquele da validação do lucro líquido. Então, eu estou fazendo isso porque eu estou analisando também como é que foi, porque, só fazendo voltando atrás um pouquinho. Antes, esses planejamentos com ágio interno, eles vinham, havia lançamento, ágio interno, ágio de um modo geral, antes, a fiscalização, quando lavrava o auto de infração, ela vinha se fundamentando muito no artificialismo. Ela mostrava o artificialismo, mostrava se socorria também da doutrina do Greco, aquelas coisas todas, e fazia o lançamento. Aí, quando chegou em 2004, o professor Eliseu Martins e um professor da UFRJ, eles fizeram um trabalho conjunto, que apresentaram num congresso, em que eles dizem que o ágio interno não é admitido pela contabilidade. A partir daí, os autos de infração trazem como fundamento também esse parecer do professor Eliseu Martins. Além dos outros fundamentos todos que eles trazem, eles indicam também esse parecer do professor Eliseu Martins. Então, aí o controle fiscal, primeiro, então, na validação do lucro líquido, o que você vai fazer? Primeira coisa, a escrituração com base na qual foi apurado o lucro líquido obedece aos princípios da ciência contábil? Se a resposta foi sim, você prossegue investigando os ajustes da legislação tributária. Se foi não, você já vai neutralizar os efeitos que estão em desacordo com os princípios contábeis. E aí,
A sopa no mel foi o parecer do professor Eliseu Martins, né? Quando ele diz o seguinte: à luz da teoria da contabilidade, é inadmissível o surgimento de ágio em operações realizadas dentro do mesmo grupo econômico. Não é permitido contabilmente o reconhecimento, isso ele diz com todas as letras, o reconhecimento de ágio gerado internamente, tampouco lucro resultante. Um intangível gerado internamente, como no caso em Comento, que o caso em Comento era esse modelo da empresa veículo, embora gere benefícios econômicos inquestionáveis para uma dada entidade, tem seu reconhecimento contábil obstado por uma simples razão: a ausência de custo para ser confrontado com benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração de lucros consentâneos com a realidade econômica da entidade. Gente, custo não é não é a contraprestação, não. Custo é o valor do ativo que você substituiu. Então, não é se foi pago em moeda, o que foi. E a estrutura conceitual contábil adotada atualmente no Brasil, isso ele falou em 2004, não foi em 2007, não foi depois da alteração, não. A estrutura conceitual contábil adotada atualmente no Brasil, tanto na versão IBRACON, acolhida pela CVM, como na versão número 750/93, adotada na versão do valor de entrada, adota a versão do valor de entrada e, especificamente, o custo histórico. Do ponto de vista institucional e moral, da profissão contábil e, por que não, político, admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o surgimento de uma indústria do ágio, implica fazer graçar, no meio das companhias brasileiras, uma contabilidade manipulável, nefasta, um modelo cook and the books, cujo resultado fez se evidenciar nas ruínas de gigantes como a norte-americana do setor de energia, Encon, ou a europeia Parmalat, são ponderações que órgãos reguladores brasileiros devem fazer ao disciplinar a matéria. Então, o que o professor Eliseu Martins disse aí nesse parecer? Olha, isso aqui está contra os princípios da ciência contábil. Então, as normas devem se adequar para observar isso aqui. As normas contábeis devem se adequar a esses princípios. Isso aí foi, em síntese, o que ele falou, né? Então, como é que era esse problema, esse negócio do investimento, aquele planejamento com o artigo 36? Então, você tinha A, que tinha um investimento de 90% em B, que valia 900, porque B tinha um patrimônio líquido de 1.000. Aí, A cria uma empresa veículo, transfere esse valor com um ágio de 900, então B fica com investimento em C de 1.800, mas o PL, claro, de B está a mesma coisa, porque ele tem uma perspectiva de resultados futuros de 1.000. Quando B incorpora C, o que muda? Nada. B continua com os imóveis e com o capital que ele tinha, então um PL de 1.000, só que ele passou a ter uma despesa, um ágio, um ativo diferido com uma reserva de 900. Então, não houve nenhuma mutação patrimonial e nenhum fato econômico. Esse aí é o princípio que se tira daquilo, da verdade, do tal artificialismo. Então, se entendido que o ágio gerado, então, se com base naquilo você vê que não mudou nada, que é a mesma coisa, e que o parecer do professor Eliseu Martins disse que não se justifica, quer dizer, ele não disse assim, olha, as normas não admitem. Não, ele disse, olha, a legislação do imposto de renda já previu isso, as normas não são contrárias, mas precisa mudar essas normas, porque, de acordo com os princípios, está errado. Isso foi mais ou menos o que ele disse naquele congresso. Então, se entendido que o ágio gerado internamente está em desacordo com os princípios contábeis geralmente aceitos, porque ele não tem substância econômica, o lucro líquido apurado, com influência de sua amortização, não é validado para fins fiscais. Então, isso aí daria respaldo ao auditor de dizer o seguinte, ó, esse lucro líquido aqui eu estou falando são reflexões, viu, gente? São coisas para a gente pensar. Este lucro líquido aqui está em desacordo com os princípios contábeis. Se ele está em desacordo com os princípios contábeis, eu não posso validá-lo. Então, eu vou ajustá-lo para depois fazer os ajustes da legislação tributária.
Então, a glosa das amortizações resulta... Isso, então, eu estou analisando sobre aquele primeiro enfoque. Resulta diretamente da aplicação das normas que regulam a determinação da base de cálculo do tributo, cujo primeiro passo é a verificação do lucro líquido apurado, independentemente de alegações de abuso de forma. Então, aí, você analisando sob esse enfoque, você não está dizendo, houve de abuso de forma, abuso de direito, simulação, coisa nenhuma. O que você está dizendo? Olha, se os princípios contábeis não dão cobertura a isso, ele não pode influenciar o lucro de acordo com a 6.404. Se ele não influencia o lucro de acordo com a 6.404, ele não influencia o lucro de acordo com a 1.598. Isso aí é uma primeira linha de raciocínio. Bom, mas depois disso, o professor Eliseu, eu já li inúmeros pareceres do professor Eliseu posteriores a isso, que, é claro, todas as empresas depois foram pedir parecer ao professor Eliseu, porque começaram a vir os autos de infração, todos com fundamento nesse artigo. E ontem mesmo o professor Eliseu fez uma belíssima explanação aqui sobre toda a teoria, sobre até justificando o parecer dele, né? E aí, então, as manifestações dele, que eu colhi algumas, então ele diz assim, o fato de uma transação ter sido realizada entre partes relacionadas sob controle comum não é, de per se, elemento suficiente para descaracterizá-la do ponto de vista contábil e econômico. É uma primeira afirmativa que ele coloca. Isso em casos específicos que ele foi chamado a analisar depois. Para que a contabilidade reconheça os fatos econômicos sob a primazia da essência sobre a forma, temos que partir dos fatos e levá-los à luz da norma. O artigo referenciado, que é esse que está sendo citado em tudo que é auto de infração, o artigo referenciado nos autos de infração abordava problemas contábeis relacionados ao artigo 36 da Lei 10.637, decorrentes de operações com incorporação reversa utilizando empresa-veículo. O objetivo do artigo era alertar os órgãos reguladores e entidades representativas da profissão contábil e de auditoria para que revissem seus posicionamentos admitidos à época. No referido artigo, não se estava dizendo que o que se fazia à época contrariava as normas em vigor. Essas são todas manifestações que ele tem apresentado em vários pareceres depois disso. Comentários sobre essas manifestações posteriores. Primeiro, as situações objeto de autos de infração que chegam lá no CARF, que foram julgadas pelo CARF, são exatamente as analisadas no parecer. Ágio interno. Olha, não falei que eu tinha medo dela? Já está me pressionando com o tempo. Vou correr. É que já estão querendo me tirar até da mesa. Pois é, já vou correr, já vou correr. Então, são exatamente isso. Ágio interno, operações reversas, utilização de empresa, veículo ou de casca. E tem um parecer, e todo mundo sabe, que o CARF, ontem, o que mais foi falado aqui é que a gente analisa caso a caso. Não tem uma fórmula de bolo. Para ágil, para nada tem fórmula de bolo. Então, os casos que foram analisados no CARF são exatamente esses, o mesmo que ele analisou no parecer dele. E tem o acórdão aí do Tanaka, que ele fala exatamente isso. Ó, existe ágil e ágil. Tem ágil que é verdadeiro, mas tem ágil que é artificial. O parecer dos dois eminentes professores afirma que o reconhecimento do ágil naquelas condições está em desacordo com os princípios da ciência contábil. Independentemente da inexistência de norma contábil com vedação expressa, porque ele fala nos pareceres, olha, na época que foi feito, que foi antes da modificação das normas contábeis, não havia vedação expressa para isso. Assim, independentemente da inexistência de norma contábil com vedação expressa, se o lucro líquido apurado contabilmente estiver em desacordo com os princípios contábeis, ele só produzirá efeitos fiscais se houver norma expressa na legislação tributária que o ampare, que é o caso do 7º e o 8º da 9.532. Porque quando há aquela confusão de participação, confusão de patrimônios com a fusão ou incorporação, o que acontece? Some a participação societária, então aí você teria que apurar uma perda, um resultado não operacional, contabilmente. Só que a 9.532 alterou isso, alterou efeitos fiscais. Então, diz, não, ó, esse ágio fica e você vai amortizando. Então, quando a definição da base de cálculo, lucro real, se reporta o lucro líquido apurado segundo os princípios da ciência contábil geralmente aceitos, ela exige que o resultado contabilmente retratado
tem a substância econômica. Qualquer coisa que altere isso tem que estar expressa em legislação. Isso aqui eu só reproduzi aqui o artigo 36, porque depois a gente vai se reportar ele para ver o outro enfoque, a análise do caso sob o enfoque do artigo 36. Então, o artigo 36, o que ele faz? Ele difere, você quando reavalia um lucro, reavalia uma participação societária, então você tem um resultado positivo decorrente daquela participação, aí ele diz, ó, você pode diferir esse lucro até quando você ou vender qualquer coisa essa participação, ou na proporção que a sociedade... Ai, meu Deus do céu! Rapidinho. Aí, na proporção que for sendo realizado. Bom, aí tudo bem. Depois, se eu precisar, eu volto nisso rapidinho. Aí, análise sob o enfoque do artigo 36. A norma tributária que exigia a contabilização do ágio gerado... Por quê? Porque, embora você diga a contabilização do ágio gerado internamente está em desacordo com o princípio, mas houve uma norma tributária que você precisou registrar um ágio contábil, que foi o artigo 36. Quando o artigo 36 permitiu que você reavaliasse para subscrever, para integralizar a capital de uma outra, ele fez surgir um ágio interno e você tinha que registrar. Então, essa norma tributária, que exigia a contabilização do ágio gerado internamente, ela não prevê a amortização do ágio na extinção de participação em decorrência de junção, como prevê o 7º e o 8º. O que ela prevê? Ao contrário, ela trata dessa situação como realização do investimento, o que implica baixa do ágio na apuração do resultado não operacional. O inciso 2 do parágrafo 1º da norma fala em baixa qualquer título é realização de investimento. O parágrafo 2º, quando ele excepciona o caso de fusão entre investida e investidora, ele diz o seguinte, não se considera realização a transferência da participação da incorporada ao patrimônio de outra pessoa jurídica em decorrência de incorporação ou fusão. Quando então, aí o que acontece? Então, isso o que ele está prevendo? Eu sou empresa A, eu faço a veículo C com a participação em B reavaliada, aí o que ele prevê é o seguinte, olha, a proporção que C for realizando, eu vou tributando o meu resultado. Agora, se essa participação de B em C, quer dizer, a participação que C tem em B, se ela for transferida para outra pessoa jurídica, aí eu não considero em razão de fusão, incorporação ou cisão, quer dizer, se a empresa X incorporar a empresa C, aí não é realização, não, eu fico controlando a realização em X. É isso que a norma diz. Aí, o que eles estão fazendo para contornar isso? Estão misturando o 7º com o 8º. Porque a fusão e incorporação, o 7º com o 8º, o 7º e o 8º com o 36. A fusão, incorporação e cisão entre investidor e investida, não há transferência de participação para outra pessoa jurídica, mas sim sua baixa em razão da confusão patrimonial. Então, quando ele fala, a exceção do parágrafo 2º, é quando C transfere a participação em B para outra, não quando a participação em B some por confusão patrimonial. Então, o artigo 30, aí é mais ou menos o retratinho do que eu falei agora. Quando B incorpora C, não há transferência da participação em B para o patrimônio de outra pessoa jurídica. O que há é a extinção, some por confusão patrimonial. E não a transferência de B para outra pessoa. B vem para dentro de B mesmo. Então, quais são os efeitos da Lei 10.637? O efeito fiscal previsto, que como é uma norma que trata de uma forma diferente da contábil, ela só tem os efeitos fiscais nela previstos. Então, o que ela prevê? A participação de A em B, A integraliza-se no valor de 1.500, mediante conferência de participação em B. Então, A registra investimento 1.500, lucros a realizar 500, controla no valor. C registra investimento em B pela equivalência 1.000, ágio 500. B incorpora C. Então, o que vai acontecer? C vai ter que baixar o investimento com perda de capital. B, a sucessora, não compensa o prejuízo. A apura um ganho de 500 na permuta da participação em C por participação em B, que é um resultado não operacional, mas é neutralizada pela adição para apuração do lucro real do ativo diferido, controlado
no LALUR. Então, o que acontece é o seguinte, o artigo 36, quando permitiu o diferimento do lucro nessa reavaliação, ele permitiu até a realização e disse que a baixa é uma realização. E só excepcionou da realização a baixa quando aquela participação, quer dizer, quando a empresa que recebeu o investimento reavaliado transfere para uma terceira empresa. Então, aí, se houver transfere por incorporação, fusão ou cisão com uma outra empresa. Então, se houver uma empresa X que incorporar a empresa C, então a B passa para a X e aí não considera realização. Mas se não transferir a participação de B para C, aí essa é a baixa dessa. Quando B e C se fundem, então há a baixa da participação, há um ganho de capital e tributa. Então não há como compatibilizar esses dois artigos, o 7º e o 8º. Doutora Sandra, 36. Desculpa, mas nós estamos com um problema com algumas pessoas que têm voo. Desculpa, então corrigindo. Então, o voto da Gerdau, só comentar alguns comentários que tem do voto condutor da Gerdau, que é esse caso aí. Ele diz o seguinte: a fiscalização registrou apenas parte do que os pareceristas defendem. As manifestações contrárias ao ágio interno pelos autores do parecer se referem ao aspecto contábil e não ao aspecto legal tributário. Aí o comentário nosso: a manifestação dos pareceristas só tem relevância para o aplicador da lei no aspecto contábil, porque é onde eles são autoridades incontestáveis. No aspecto tributário, o aplicador da lei é que vai decidir. Aí, aí eles dizem mais o seguinte, o voto condutor diz: Jorge Vieira da Costa e Eliseu Martins reconhecem expressamente o ganho tributário, mas não admitem que a contabilidade retrate o ágio e diz que dá sentido e que foi transferido por renúncia fiscal. Isso aí que o Paulo já falou, então vou falar correndo. Comentários. Como já visto, o registro para atender a norma da legislação tributária só gera os efeitos expressamente previstos na norma. O artigo 36 não veicula renúncia fiscal. Ele veicula uma norma de neutralidade tributária nas operações de reorganização societária e o controle adequado disso. Mas, em momento nenhum, ele renuncia. Se for realizada, ele quer imediatamente tributar. Os insígnios professores se equivocam quando afirmam que, no caso de que se trata, a incorporação da sociedade veículo não constitui realização do ganho de capital, parágrafo 2º do artigo 3º. E a fazenda pública, em verdade, poderá jamais tributar dita receita, ou melhor, haverá uma probabilidade muito remota. Como visto, parágrafo 2º só não considera realização a transferência da participação para outra pessoa jurídica em razão de fusão, incorporação e cisão. No caso de incorporação de sociedade e veículo, não ocorre a transferência para a incorporadora, mas simples extinção da participação por confusão patrimonial. Síntese final, viu? Como eu corri? Síntese final, que é final mesmo. O ágio fundamentado na expectativa de resultados futuros é amortizável em 1/60. Utilização de empresa veículo por si só não contamina a operação. O controle fiscal das operações tem como pontos de partida a validação do lucro líquido com observância dos princípios contábeis. Ágio gerado internamente mediante utilização de empresa veículo ou de casca, com o objetivo exclusivo de possibilitar seu aparecimento, não tem substância econômica, está em desacordo com os princípios da ciência contábil e só produz os efeitos fiscais previstos na norma fiscal que amparou seu registro. O artigo 36 da 10.637, quando em vigor, não amparava a incorporação reversa com transferência do ágio da empresa veículo para a investida incorporadora. A glosa das amortizações resulta diretamente da aplicação das normas que regulam a determinação da base de cálculo do tributo, independentemente de alegações de abuso de forma ou de direito. Deixa eu ver. E acabou, não tinha outro negocinho, mas eu acho que eu esqueci de passar. Mas, de qualquer forma, vocês veem como eu sou um fóssil, que eu nem escrevi aquele obrigado que todo mundo escreve. Aí eu fiquei com inveja vendo. Mas, enfim, essas são as reflexões que eu fiz. O que eu quero dizer é que o ágio, não há uma fórmula de bolo. Cada caso, então, você vendo o que foi formalizado, é que você vai ver agora. O que faltou aí, o pedacinho que faltou aí, foi só dizer a incompatibilidade entre, eu acho que eu até falei, mas
entre os artigos 7º e 8º da 9532 com o artigo 36, porque o artigo 36 ele prevê a baixa, o ganho de capital. Desculpa. Doutora Sandra, a senhora não pode dizer que eu não fui generosa. Olha, foi embora o coffee break, foi embora metade da outra mesa, o pessoal já começou a trocar o check-in do avião, e olha, eu continuei aqui firme e forte, eu fui muito gentil. Eu vou chamar, então, a próxima mesa, por favor, na figura do Dr. Marcos Rogério Lírio Pimenta.